O Tom Cruise é uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos, lançando o excelente Top Gun Maverick no mesmo ano em que ele completa 60 anos de idade e realizando cenas inacreditáveis. Ele começou como mais um jovem promissor e foi construindo a sua carreira primeiro como um galã e acabou usando essa oportunidade e também evidência para trabalhar com grandes diretores e depois, é claro, se consagrar com os seus grandiosos filmes de ação, produzidos inclusive pelo próprio ator. Hoje ele é celebrado por fazer coisas que poderiam ser consideradas impossíveis e até mesmo arriscadas demais para um astro. Mas o grande lance é que sempre que uma pessoa faz uma coisa muito bem, ela pode acabar sendo estigmatizada por só fazer aquilo. Isso é algo que acontece o tempo todo e é sempre muito difícil em Hollywood um ator ou uma atriz conseguir se livrar desse tipo de estigma. Sendo o rosto por trás de vários blockbusters e muito celebrado pelas suas franquias de filmes de ação, seria muito possível colocar o ator apenas dentro dessa prateleira. E assim surge a grande pergunta por trás desse episódio aqui. Será que o Tom Cruise é um bom ator? Antes de responder essa pergunta com o episódio de hoje, eu quero convidar vocês para se inscreverem aqui no canal. Tem muita gente assistindo aos vídeos que ainda não se inscreveu por aqui, e a nossa grande meta para esse ano é alcançar 300 mil inscritos, que apesar de ser uma missão bastante difícil, ela não é nada impossível quando comparada com as cenas de ação que esse ator realiza. Então, bora começar. Só um disclaimer antes da gente mergulhar na carreira desse ator aqui. Eu sei que o Tom Cruise também é um ator que foi lembrado ao longo da sua carreira por algumas polêmicas que não tem nada a ver com o cinema, como por exemplo a sua relação com a religião da cientologia. Mas todas essas polêmicas, todas essas fofocas e questões não vão ajudar a gente a chegar em lugar nenhum com o propósito do vídeo de hoje. Então eu não vou falar sobre isso. O meu grande objetivo no vídeo de hoje é mergulhar na carreira do ator e como ele se relaciona com o cinema. É uma coisa bem especial e bem específica, então eu espero que vocês entendam isso, tá, pessoal? Não vou ficar falando sobre cientologia no vídeo de hoje. Então vamos ao que interessa. Quando nós pensamos no Tom Cruise hoje, nós estamos falando em um dos maiores de todos os tempos que continua em atividade. O interessante é que ele não é apenas um ator que faz as suas próprias cenas de ação. Ele tem um papel fundamental na construção dos seus filmes como produtor e até mesmo no impacto que ele tem no cinema, porque ele está sempre muito próximo dos distribuidores, do pessoal de marketing, nas premieres que ele faz ao redor do mundo. Ele tem uma preocupação gigantesca com essa parte do processo. E ele tem sido uma peça fundamental no retorno do público aos cinemas com os seus grandes filmes de ação, com o Top Gun e também com Missão Impossível. Esses projetos eles foram muito impactados, assim como todos os outros, em 2020, onde muitos estúdios acabaram tentando reduzir os seus prejuízos e mudaram completamente o modelo de negócio. Nós vimos um crescimento gigantesco de streamings e uma mudança na estratégia de lançamento de filmes, onde alguns foram lançados diretamente nos streamings, ou então simultaneamente nas salas de cinema e nos streamings, ou então com uma janela cada vez menor de diferença do tempo no cinema para chegar no streaming, o que acaba fazendo o público pensar: para que ir no cinema então? O Tom Cruise fez todos os seus projetos saírem exclusivamente nos cinemas, e isso sem negociação alguma. E é claro que fazer isso acontecer é importantíssimo para que os cinemas continuem tendo a sua relevância, porque isso faz com que as pessoas saiam das suas casas realmente para viver um evento. Antes de começar o novo Top Gun nos cinemas, o próprio Tom Cruise aparece falando da importância, falando que eles fizeram um baita trabalho para que o público tivesse a melhor experiência possível. Então essa relação coletiva de ir aos cinemas, de assistir aos filmes, ela é importantíssima, e são justamente os artistas pensando no público que vão manter tudo isso acontecendo. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver com a pergunta principal do episódio de hoje? Eu explico. O Top Gun Maverick teve uma grande premiere em Cannes em 2020, que é um dos maiores festivais de cinema do mundo, onde o ator e produtor Tom Cruise também deu uma excelente masterclass, onde ele falou sobre a sua trajetória e como ele se relaciona com o cinema e com a sua profissão. E foi uma masterclass muito interessante para entender melhor a abordagem do ator. Ele é conhecido por fazer diversos esportes radicais, ele pilota vários veículos insanos, faz aulas de dança, de canto, ou seja, ele é um ator interessado em ter excelência nas mais diferentes habilidades possíveis. E isso se estende para sua relação com o cinema. É possível dizer que o Tom teve uma carreira
precoce. Com apenas 18 anos, ele já estava no seu primeiro set de filmagens. Com 19 anos, os seus primeiros filmes estavam sendo lançados nos cinemas no começo dos anos 80. E pouco anos depois da sua estreia em filmes como Taps, o ator tinha trabalhado com Francis Ford Coppola no filme The Outsiders. E acabou ficando bastante conhecido pelo filme Negócio Arriscado, que tem aquela cena famosa até hoje, né? Várias pessoas lembram desse filme até hoje. E para vocês terem uma ideia, Top Gun estreou em 1986, apenas 5 anos depois do primeiro filme que o ator tinha participado. Com 24 anos, o mundo já se interessava pelo Tom Cruise, já sabia quem ele era. E o interessante é saber que mesmo ele tendo sido alavancado tão rápido, o desejo de aprender habilidades diferentes, que é tão evidente hoje, já era parte da filosofia de vida do ator na época. Ele disse na sua masterclass que se interessou desde o primeiro momento em um set de filmagens em entender o que cada pessoa fazia. E ele começou a fazer várias perguntas para aprender isso, uma atrás da outra. Ele não queria entender apenas o trabalho de quem estava no set, mas também o trabalho dos roteiristas, o trabalho dos produtores, o trabalho do pessoal que montava o filme, que finalizava ele, o trabalho de som. Ele cresceu admirando artistas como o Buster Keaton, o Charlie Chaplin, que eram conhecidos por serem extremamente habilidosos no que faziam, que se colocavam em riscos muitas vezes para alcançar cenas que deixariam o público completamente malucos, e eles não descansavam até contar a melhor história possível justamente para nós. Ele estudou os irmãos Lumière, as origens do cinema, além de estudar a origem da arte de se contar uma boa história, como ela foi se desenvolvendo, mitologias, arquétipos, estudando profundamente como as histórias nos impactam e por que impactam. Coisas que, inclusive, eu defendo muito aqui no canal e ensino no Além do Frame. O link tá aqui na descrição para quem tiver interesse em estudar cinema comigo. Então, quando pensamos na carreira do Tom Cruise, na superfície, ele estava sim virando um astro de Hollywood. Mas por trás de tudo isso, quando a gente olha mais a fundo, ele estava se especializando em cinema. Tudo isso para poder ajudar cada uma das áreas, cada departamento, do roteirista até o distribuidor, da pessoa que vende a pipoca, do dono do cinema. Ele queria fazer os melhores projetos possíveis para o público. Ele gostava de entender como criar determinados efeitos e emoções na plateia. Então, uma coisa que ele acredita profundamente e compartilhou na Masterclass é que a arte está profundamente relacionada à habilidade. E por isso seu foco foi em ter habilidades diferentes. E tudo isso ele foi aprendendo durante a sua experiência toda fazendo filmes, passando a sua vida inteira desenvolvendo roteiros com os roteiristas, em sets de filmagem, em salas de edição. E como ele mesmo disse, ele faz os seus filmes para o público. São filmes com isso em mente. E fazer filmes para o público não significa fazer apenas certos tipos de filmes. Uma das coisas mais interessantes desse ator é identificar como ele guiou a sua própria carreira. Ele poderia tranquilamente ter feito filmes que não o tirassem da sua zona de conforto, mas o que toda pessoa apaixonada por cinema faz quando ela pode literalmente trabalhar com quem ela bem entender no projeto que ela bem quiser. Na minha opinião, qualquer pessoa apaixonada por cinema iria escolher trabalhar com os melhores, trabalhar com os melhores diretores, o que também significa trabalhar com as melhores equipes, com os melhores membros de todas as áreas por trás de um filme. O Tom Cruise trabalhou com o Coppola, com Michael Mann, com Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg e, é claro, com o seu grande ídolo, o Stanley Kubrick. Um dos filmes que fez o ator se apaixonar pelo cinema foi justamente 2001, Uma Odisseia no Espaço. E depois de muitos anos, ele teve a oportunidade de trabalhar com o diretor no filme De Olhos Bem Fechados, o último projeto do Stanley Kubrick. Eu ainda vou falar mais a fundo desse filme aqui no canal, mas eu acredito que ele seja perfeito para a gente também entender melhor as escolhas do ator. Definir o que é uma boa atuação é sempre um exercício que se repete a cada filme que a gente vai analisar, a cada interpretação que a gente estiver analisando. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Quando nós olhamos para o Tom Cruise, nós podemos pensar que ele tem duas zonas possíveis. Uma é a sua zona de conforto absoluta, onde ele geralmente vai interpretar uma figura bastante confiante, que tem algum tipo de habilidade muito forte, ou mais do que uma, que tem falhas, é claro, mas é bastante humano, que dá para o público se relacionar com facilidade. Nós já vimos o ator fazendo isso várias vezes. Do outro lado da moeda está justamente o oposto, quando o ator se coloca fora da sua zona de
conforto. Nós já vimos ele fazendo isso tanto no drama como também na comédia. E ainda que as pessoas gostem muito de ressaltar o que ele fez em Magnolia, eu acredito que em De Olhos Bem Fechados nós temos a sua melhor performance. Mas talvez um dos principais é poder observar o Tom como um personagem bastante confiante, que tem tudo isso colocado em xeque quando uma insegurança profunda sobre infidelidade é criada. E percebam, em Magnolia nós temos um percurso parecido. Ele é um homem extremamente confiante, até demais inclusive, que precisa confrontar os seus traumas com o seu pai. E ali ele tem uma cena emocional explosiva e também muito interessante. Mas o que eu amo em De Olhos Bem Fechados é justamente o oposto. Aqui nós temos um personagem que internaliza a maior parte dos seus sentimentos. E nós, o público, vamos acompanhar essa sua jornada, que é um tanto quanto surreal, né? Depois que a sua confiança é completamente abalada na conversa que ele tem com a sua esposa. Um dos grandes desafios na carreira de um ator é de fato se entregar de corpo e alma para um papel, ter confiança absoluta em um diretor e estar completamente disponível para o projeto. Por isso, a maioria em Hollywood costuma ficar na sua zona de conforto e repetir certos tipos de interpretações o tempo todo. O Tom Cruise tem sim essa zona de conforto, mas ele diversificou as suas escolhas ao trabalhar com grandes diretores. E o compromisso por trás das cenas que o ator teve com De Olhos Bem Fechados foi algo surreal. Ele e a Nicole Kidman, que na época eram casados, dedicaram 3 anos de suas vidas profissionais a esse filme. 2 desses 3 anos foram dedicados à gravação do filme. E pessoal, 2 anos gravando é uma coisa completamente fora do comum, completamente surreal, que só aconteceu porque era o Stanley Kubrick com esses 2 atores trabalhando no projeto. Se não fosse isso, o filme não teria sido feito. Quando nós pensamos em De Olhos Bem Fechados, nós estamos falando de um filme completamente dedicado às atuações, sem cenas de ação, sem zona de conforto algum. Nós estamos falando de pura dedicação física e emocional ao drama desses personagens. O Tom Cruise na época já era bem conhecido como ator e produtor, então ele já era dono do seu próprio nariz. E ele disse pro Stanley Kubrick: Stanley, não importa quanto tempo nós vamos demorar para fazer esse filme, não importa se nós vamos demorar 2 anos para terminar as coisas, eu só preciso avisar as pessoas que eu não posso marcar reuniões para próximos projetos. E o Stanley na época riu, disse que eles não demorariam tanto tempo, coisa que de fato acabaram demorando. Só que o grande lance aqui é que esse tipo de compromisso é algo único e que foi muito bem recompensado inclusive. Mas então você pode estar pensando que o que eu estou dizendo aqui é que um ator só é bom quando faz bons filmes de drama. Eu não acredito nisso e eu vou explicar aqui o porquê. O Tom Cruise está sempre usando as suas habilidades para esticar os limites do que é feito e de como melhorar a experiência do público. Eu explico. Ele se coloca em risco para fazer as cenas por 2 motivos. O primeiro, porque foi assim que ele aprendeu a observar os grandes mestres do cinema que ficaram marcados na história justamente por esse compromisso, e é isso que nos leva ao segundo motivo. O próprio ator diz que não seria possível colocar a câmera tão próxima da ação se ele não estivesse ali. Uma técnica usada pelos filmes de ação é justamente colocar um dublê nos momentos de maior risco. E para que isso seja possível, a câmera sempre vai ficar mais distante para não mostrar o rosto do dublê, ou em ângulos diferentes para que não seja revelado que a grande estrela do filme realmente não está ali. Quando nós vemos o Tom Cruise, nós realmente estamos ali com ele, em espaços que antes eram inimagináveis. Esse compromisso e habilidade é a definição do que é um grande artista. São eles que desafiam os limites do que pode ser feito e são eles que levam o público para lugares nunca vistos antes. Em Top Gun Maverick, ele criou um treinamento de 3 meses para que todo o elenco tivesse a capacidade de estar nos jatos para as gravações das cenas. Os verdadeiros pilotos Top Guns estavam pilotando os aviões para fazer essas cenas, mas tudo que nós vemos ali realmente estava acontecendo. Tudo aquilo é real, nada daquilo é CGI, os atores estavam nos aviões. Então, tudo isso aconteceu graças ao compromisso do Tom Cruise. Foi algo que ele, como produtor, como dono do filme, decidiu que aconteceria. E essa relação dos artistas com o público é algo que me encanta. É algo difícil de colocar em palavras, mas é uma das grandes belezas por trás de toda a arte. Ele poderia ter ficado numa zona de conforto absoluta, fazendo uso de todos os avanços do CGI e trabalhando só com fundos verdes no conforto de um estúdio, mas ele decidiu produzir os seus filmes em países diferentes, se colocando em risco
risco não só nas cenas de ação, mas fazendo grandes apostas em histórias bem contadas para o grande público, e isso ele aprendeu desde cedo. Então, ele sempre estava querendo saber como um filme era feito, ele sempre bebeu da fonte ao trabalhar com grandes artistas, que também sempre buscaram nas suas carreiras esticar os limites do que poderiam fazer. E assim, é claro, eles estão contribuindo para o cinema como forma de arte. O Tom Cruise é um grande ator porque ele faz todo o seu esforço e disciplina por trás das telas parecer natural e simples na frente delas. A gente consegue mergulhar com aqueles personagens em todas aquelas cenas de ação e saber que ele está realmente ali, que ele realmente está fazendo todas aquelas cenas, faz com que o público se relacione de uma forma única com o que está assistindo, porque realmente a imersão fica muito maior. Então ele se provou em vários filmes diferentes, ele experimentou na comédia, ele experimentou no drama e ele se encontrou realmente na ação, fazendo algo que só ele faz hoje em dia, inspirado nos grandes artistas que a gente comentou no episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não esqueçam de se inscrever pra gente bater a nossa meta, mas agora eu tenho uma missão impossível pra vocês. Eu quero saber qual é o seu filme favorito do Tom Cruise, deixa aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever pra gente poder bater essa meta ainda no ano de 2022 e a gente se encontra no próximo episódio, pessoal.